Olá, sejam bem-vindos. Sou Luísa Oliveira, nutricionista do SESC. Estou aqui com a Tereza. Olá, eu sou a professora Tereza Nogueira, profissional de Educação Física do SESC. Bom, então estamos aqui para uma conversa sobre a importância da nutrição na atividade física e no lazer. Então, antes de falar especificamente da importância da nutrição na atividade física, eu vou pedir licença para vocês para falar um pouco sobre saúde, sobre os pilares da saúde, da visão da nutrição funcional. Então, para a construção do alicerce dessa saúde, nós temos alguns pilares, como se esses pilares fossem grandes materiais. Então, como primeiro material, como primeiro pilar desse alicerce, eu vou estar citando aqui a importância do bom sono. O sono ele precisa ser bem reparador, né? Você precisa ter qualidade no sono. Então, vamos perceber, você está acordando como? Disposto, está acordando cansado, como se não tivesse dormido bem? Esse é um ponto crucial também da sua saúde. Como outro pilar, eu vou citar a atividade física como algo muito importante no processo de saúde ou adoecimento. A atividade física, ela entra como um aspecto muito importante, como um pilar muito importante na construção da saúde também. Então, convido a Tereza para estar falando um pouco mais sobre os benefícios da atividade física na promoção da saúde e também do lazer, que antes se via muito o lazer mais para criança e para adolescentes, como atividade física, né, sendo um lazer. Poderia falar um pouco mais sobre isso? Claro, Luísa. Hoje nós temos um conceito trabalhado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que afirma que saúde é a capacidade ampla do bem-estar físico, mental e social, e não a mera ausência de doenças ou enfermidades. Tendo em vista isso, um pilar que contempla muito bem esse conceito é a atividade física. Hoje temos que a atividade física, ela é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos, onde resulte em gasto energético, e sendo este gasto superior ao momento de repouso, né? E dentro desse contexto, temos que, se essa atividade ela é planejada, estruturada e repetitiva, tendo como objetivo a manutenção ou a melhora dos componentes da aptidão física, nós temos aí o conceito de exercício físico, né? Sendo que essa atividade, para ela ocasionar um ganho para o corpo, é necessário que ela rompa o equilíbrio interno do corpo, né, a homeostase. Então, esse seria um pilar que contempla muito bem esse conceito de saúde, colocado pela Organização Mundial de Saúde, e um outro pilar, Luísa, seria o lazer, né? O lazer é um direito adquirido, que está presente na nossa Constituição Federal de 1988, bem como nas constituições dos estados e lei orgânica dos municípios. Hoje, todo cidadão brasileiro ele tem acesso, né, a esse direito ao lazer, e com isso, você que nos assiste, nos ouve, você pode verificar isso de maneira concreta aí na sua cidade, seja em estruturas físicas como quadra, poliesportivas, zoológicos, praças, parques ambientais. Então, a gente tem uma gama muito grande onde a gente pode estar concretizando, tendo uma variedade de opções para a gente trabalhar o lazer. Com isso, a gente previne e auxilia no tratamento de diversas doenças, transtornos psicossomáticos, como é o caso de muitos desses transtornos ter sido acentuado nesse período de pandemia que a gente vive, né? Hoje a gente tem um público que está sofrendo um pouco mais com ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. Então, o lazer ele entra como essa ferramenta,
né, no combate e na prevenção também desses transtornos psicossomáticos, seja desde da criança ao idoso, né? Você lembra, Luísa, do tempo que a gente brincava, né, as brincadeiras de roda? Nossa, as brincadeiras de rua, a gente tinha uma vasta gama de oportunidades e possibilidades. A violência também não era tão frequente, então a gente tinha uma liberdade maior. E realmente, com a pandemia, esse processo que a gente está vivendo, de um pouco de restrição de liberdade, tem acarretado muitos prejuízos na saúde. E acaba que influencia diretamente em todos os outros pilares que a gente ainda vai ver. Tereza, você poderia comentar algumas opções de sugestões, né? Porque muitos telespectadores, nossos ouvintes, têm crianças em casa. Quer ou não, os adultos conseguem se movimentar um pouco melhor, né? Mas a criança que fica ali para não ficar exatamente só na TV, só no computador, para melhorar mais essa questão. Realmente hoje com a inovação tecnológica, esses recursos tecnológicos, muitas das crianças, elas optam por ter essas brincadeiras mais no mundo virtual, né? Então a gente pode sim, você no seu condomínio, na sua casa, no parque, você pode chamar seus amigos, seus familiares para desenvolver aquelas brincadeiras de roda, de bola, utilizando acessórios para jogar futebol, futsal, utilizando aí esses esportes de quadra, brincadeira do queima. Nossa, são verdadeiros jogos, né, onde a gente vai estar trabalhando ali o desenvolvimento psicomotor da criança, coordenação motora, lateralidade. Inconscientemente, você está ocasionando ao seu corpo estímulos, né? E que é necessário nessa fase de crescimento do público infantil. Sim. E esse ponto do lazer e da atividade física, ele permeia outro pilar, que é o manejo do estresse, o manejo dos pensamentos negativos, que é algo que vai contribuir muito no processo de adoecimento ou de saúde. Então, quanto mais estresse o organismo produzir, quanto mais pensamentos negativos o organismo produzir, né, no caso nós, né, se a gente não tiver muito esse manejo, o nosso corpo vai entrar em uma vasta produção de inflamação. Não que o estresse seja, né, Tereza, de forma tão ruim. Na verdade, é até uma questão de sobrevivência. O estresse, ele é fisiológico, mas o grande problema é esse excesso e a falta de um mecanismo anti-inflamatório para combater isso, que eu vou falar um pouco mais na frente. Mas é muito importante esse manejo, esse controle do estresse, ainda facilitado pelo lazer e pela atividade física. Com certeza, a gente tem sempre que buscar o equilíbrio, né? Eu costumo dizer que o dia tem 24 horas, então a gente tem que buscar o equilíbrio para tentar, dentro desse tempo disponível, você poder atingir várias partes, né, da sua vida, tanto o teu tempo do trabalho como o momento do lazer. O lazer, ele nada mais é que aquela fuga daquelas obrigações corriqueiras, cotidianas, que tanto nos assolam, né? A boa hidratação é mais um pilar na construção da saúde, né, desse alicerce firme da saúde. Nós precisamos repor sempre os eletrólitos, sempre os líquidos perdidos, principalmente na atividade física, né? E como nós moramos aqui em Teresina, nossa terra quente, maravilhosa, aconchegante e acolhedora, então nós temos que parar e observar bastante como é que está a hidratação, principalmente em crianças e idosos. Os idosos, eles têm a capacidade de desidratar mais e nosso corpo, ele precisa, para um bom funcionamento, de uma boa hidratação. Então, é mais um ponto importante para o nosso alicerce da boa saúde. Um outro pilar importante que não posso deixar de comentar é o contato com a natureza. Vários estudos apontam que o contato com a natureza é muito favorável para o manejo de estresse e de bem-estar. Então, diretamente, ele vai atingir aí a nossa saúde. Então, vamos aproveitar as dicas
de brincadeiras ao ar livre, mesmo nesse momento de restrição, mas a gente consegue ainda fazer muita coisa ao ar livre. Então vamos aproveitar e usar essa ferramenta para a nossa saúde. Outro pilar importante na construção da nossa saúde é o sentir-se amado. O fato da afetividade, do quanto eu gosto de alguém, do quanto alguém gosta de mim, isso favorece muito em todo o processo de saúde. Então, esse é mais um pilar. De uma forma até inesperada para alguns, a espiritualidade é um pilar que compromete sim na nossa saúde. Então, o acreditar em algo mais além, algo superior, ou algo que justifica algum acontecimento, isso vai estar diretamente relacionado na nossa saúde, no nosso bem-estar. Estudos apontam, inclusive, que algumas pessoas que se encontram em um processo de adoecimento, quando tem um nível de espiritualidade um pouquinho maior, eles têm uma resposta muito melhor ao tratamento e têm a capacidade do organismo se regenerar de uma forma melhor. Então, nós não podemos mais dissociar a espiritualidade da nossa saúde. Tendo em vista, como já foi comentado até pela Teresa, a abordagem da saúde, vista de uma forma mais abrangente, mais ampla. E como último pilar, não necessariamente nessa ordem de importância, vou falar aqui da nutrição, da boa alimentação, para a saúde e também na atividade física e no lazer. Então, uma boa alimentação, quanto mais natural e mais diversificada possível, vai ser muito mais favorável para o nosso processo de construção de uma boa saúde. Quanto mais natural uma alimentação, menos aditivo químico eu vou ter, então eu vou ter uma capacidade de ter mais nutrientes. Então, se eu tenho mais nutriente e menos aditivo químico, eu vou estar inflamando menos o meu corpo. Então, eu tenho uma capacidade de resposta anti-inflamatória muito melhor. Então, esse é um panorama bem interessante da nossa saúde. Eu não posso aqui só falar que a nutrição e a atividade física, por si só, vão dar uma resposta muito boa para a nossa saúde. Porque, na verdade, a gente pode perceber aqui que existem vários fatores, vários pilares. E quando eu falo da nutrição na atividade física ou do próprio lazer, porque algumas pessoas utilizam, eu gosto muito de praticar vôlei, andar de bicicleta, correr, uma forma de lazer, Então, a gente precisa ver que a gente precisa de energia, Então, a gente precisa de um organismo bem funcionante para que tudo transcorra bem, Seja uma pessoa que já está no nível querendo evoluir para ser um atleta, ou aquela pessoa que não, que faz aquela atividade física, aquele exercício, mais por questões de bem-estar. Então, eu vou citar aqui como é que funciona a nutrição, dos nossos nutrientes. Nós temos os carboidratos, as proteínas, as gorduras, as vitaminas e os minerais, já que já foi falado da hidratação, Então, quando eu falo de carboidrato, eu falo de energia. Eu falo de algo que eu vou consumir para que eu tenha energia para fazer várias coisas, inclusive a prática de atividade física e até do lazer. Então, eu posso dizer o quê? Os alimentos fonte, os principais alimentos fonte, porque na verdade carboidrato eu vou encontrar em vários alimentos. Existem vários tipos de carboidrato, mas os alimentos que são mais fonte eu vou encontrar onde? Nas raízes, que a gente vai ter mandioca, mandioquinha, batata doce, as batatas no geral, Arroz também. Aliás, o arroz entra na forma de amido, tanto o arroz como o macarrão, o pão, enfim. Então, essas são as maiores fontes de carboidrato, onde a gente vai ter um pouco mais de energia. Aí eu vou falar também de proteína. Quando eu penso em proteína, eu penso numa construção, numa reconstrução, em algo reparador.
Então, a proteína tem função muito grande. Ela vai desde o fornecimento para dar subsídio lá para anticorpo, para o teu sistema imunológico, até a função reparadora, a produção de tecido, a produção lá de músculo. Então, quando a gente pensa em músculo, a gente também pensa em proteína. Não que ela por si só vá fazer. Porque, vou abrir um parênteses. Digamos que eu quero ganhar massa muscular. E aí eu aumento minha quantidade de proteína. Só que eu não tenho quantidade suficiente de carboidrato. Então, o que acontece? O nosso organismo, dependendo do estímulo que a gente for usar, ao invés dele usar a energia proveniente do carboidrato e deixar aquela energia da proteína para fazer toda a questão reparadora, restauradora, vai usar a proteína como energia. Então, aí a gente precisa de um atendimento específico, não tem como generalizar, porque cada indivíduo tem sua particularidade, tem sua fisiologia e reage de uma forma diferente. Então, a gente precisa parar um pouco e pensar, né? Então, procure um profissional para ajustar bem sua alimentação. Quando eu falo de gordura, eu falo de boas gorduras, né? Então, as boas gorduras vão estar diretamente relacionadas à nossa saúde, porque elas vão estar dando um subsídio maior de anti-inflamatórios, né? Então, nós temos aí as oleaginosas, abacate, coco, azeites de oliva, ômega 3, que a gente pode encontrar em alguns peixes, né, de águas geladas e mais profundas, também em algumas sementes como linhaça e chia. Então, essas boas gorduras, elas vão dar esse subsídio anti-inflamatório para o nosso organismo, sem falar que muitas delas conseguem manter o controle de permeabilidade das nossas células e também a nossa parte cognitiva. O nosso cérebro ele é bastante rico, né, bastante cheio de gordura, mas de boa gordura. Então, esses são os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e também as gorduras. E aí, quando eu falo de micronutrientes, para encerrar a parte da nutrição, eu falo das vitaminas e minerais, que são nutrientes que vão participar de várias reações no nosso corpo e vão permitir que muitas dessas reações aconteçam e vão dar o suporte também, tanto antioxidante como anti-inflamatório. Então, quando eu falei de estresse, manejo de estresse, as vitaminas e os minerais também atuam bastante nesse processo, já que elas têm a capacidade anti-inflamatório e antioxidante. Um aspecto importante na nutrição é a mastigação. Então, nós precisamos de uma boa mastigação para que a gente tenha saúde. Pode parecer meio assim exagerado ou meio doido, mas uma boa mastigação ela vai estar diretamente relacionada a uma boa digestão. E uma boa digestão vai estar diretamente relacionada a uma boa saúde. Então, precisamos estar atentos a esse processo de comer. Não comer não só por comer para ter que conseguir uma energia ali, mas que você se conecte com aquele momento e preste atenção, porque realmente a mastigação é um fator indispensável no nosso processo de construção da saúde. Então, eu gostaria de pedir aqui o apoio da Tereza para falar um pouco da questão da inatividade física, o quanto que isso tem comprometido no nosso aspecto saúde, né? O quanto que o lazer tem diminuído e como é que a gente pode reverter isso? Certo, bem, Luísa. A inatividade física, né, ou o sedentarismo, essa falta da prática da atividade física, seja ela organizada, estruturada ou não, ela pode acarretar inúmeros problemas, né, independentemente da faixa etária. A gente tem problemas correlacionados à parte cardiovascular, problemas relacionados à parte metabólica do nosso organismo, bem como problemas osteomioarticulares, né? Hoje nós temos aí comprometimento da parte cardiovascular. O nosso corpo, ele é uma máquina feita para se movimentar. Então, o sedentarismo, aliado a um hábito alimentar
inadequado, ele vai acarretar problemas fisiopatológicos para ele. Um deles seria a hipertensão arterial sistêmica, a doença arterial obstrutiva aterosclerótica, que hoje essa doença ela é uma doença que mais mata no mundo todo, né? Que é o acúmulo de gorduras, de colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias, bem como temos aí também o problema da diabetes mellitus. Imagine você ser portador de uma patologia, de uma fisiopatologia como essa e ainda ser sedentário. Olha os riscos que isso vai te trazer para a tua saúde a curto, a médio e a longo prazo. Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que estar ocasionando habitualmente estímulos ao nosso corpo, seja ele através de uma caminhada, no parque, em família ou não, seja ele através de um jogo recreativo, de lazer. Hoje nós temos também o quadro de obesidade no público infantil, não é, Luísa? Exatamente. Antes se viu um panorama dessas doenças crônicas não transmissíveis, mas em pessoas de 50 anos para frente, né? Aquele público adulto já, digamos que iniciando a fase idosa. Mas hoje a gente tem uma mudança nutricional extremamente delicada, né? Vivemos em uma pandemia já há alguns anos de obesidade, de sobrepeso infantil. Isso vai comprometer muito no desenvolvimento, né, dessa criança, né? Porque tende esse excesso de peso e essa obesidade, quando não tratada, ela se estende, né, para a vida adulta, trazendo esses malefícios, né, essas patologias. Então, quer ou não, né, Tereza, nós temos patologias que já causam um grande estresse, uma grande inflamação. Então, se a gente não tiver um bom manejo nutricional, se a gente não se alimentar de forma adequada, a gente vai ter um panorama de saúde muito delicado. E você, através de uma caminhada, de uma corrida, o ganho cardiorrespiratório, cardiovascular que você adquire com essa prática é incalculável no quesito benefícios para o seu corpo. Então você junta isso a uma prática de atividade física, a uma boa alimentação, a bons hábitos alimentares, você vai ter um ganho de condicionamento, um ganho na sua qualidade de vida enorme. Então tenha cuidado com o que você ingere e cuidado com o que você deixa de praticar em relação à atividade física. Sempre procure também, antes de iniciar qualquer programa de lazer, recreativo, no intuito de estímulos ao corpo, um médico para saber como é que está a sua saúde cardiovascular. Por mais simples que seja uma caminhada, ela também pode ocasionar alguns riscos para a sua saúde quando você é portador de alguma dessas fisiopatologias e não sabe. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e eu espero que vocês tenham compreendido o quanto que é amplo, né, esse contexto de nutrição e atividade física. Porque, na verdade, a gente não consegue pensar só em um ou só em outro. A gente vê de uma forma mais ampla porque nós vivemos imersos em uma sociedade, então nós temos inúmeros estímulos e esses estímulos vão estar provocando benefícios ou malefícios. Então, o nosso recado, a nossa conversa hoje foi também para provocar em vocês esse despertar de olhar a saúde como um todo e não achar que só a nutrição e a atividade física vai estar sendo, digamos que, a salvação para uma boa saúde. Então, eu espero que todos tenham gostado, espero que se alimentem bem, né, que tenhamos essa consciência de uma alimentação mais natural. A indústria ela chega cada vez mais com produtos alimentícios muito tentadores, de um sabor muito bom, porque eles colocam aditivos químicos justamente para estar alterando esse nosso paladar e muitas vezes trazendo até a questão de dependência daquele tipo de alimento. Então, estamos aqui como uma forma também de estar levantando a bandeira para que nós, pessoas,
não ficamos sempre dependendo, o governo precisa cuidar da gente, não sei quem precisa cuidar da gente. Não, que a gente consiga ter o despertar da autorresponsabilidade e a gente passe a cuidar da nossa saúde, não é, Tereza? Com certeza. Então, com base em tudo isso que foi exposto, a gente tem esse entendimento que a saúde é algo multifatorial e você cuide-se, aprenda a se cuidar, né? E sempre procure, na dúvida, profissionais capacitados, orientados na área da medicina, na área da nutrição, na área do treinamento, da atividade física, porque esses profissionais eles vão poder fazer uma avaliação mais criteriosa, de acordo com o seu condicionamento físico, com o seu estado de saúde atual, bem como alimentar. Né, Luiz? A gente costuma dizer que na internet tem todo o treino do mundo, tem todo o plano alimentar do mundo, menos o seu. Né? Você tem que buscar profissionais capacitados para que isso ocorra com sucesso. Né? O que serve para você não serve para mim. Né? O que a gente chama na área da saúde de princípio da individualidade biológica. Então tenha cuidado na hora de se exercitar, procure saber, procure realizar check-ups, para saber se seu corpo ele está em ordem, se está em harmonia. Exatamente. A gente tem que aprender a filtrar bem as informações. Nós aqui demos várias informações, mas com cuidado de que realmente vocês sempre procurem um profissional. E para que isso ocorra de forma segura mesmo. Então, assim, às vezes um alimento pode fazer um bem para mim. E às vezes pode fazer um mal para ela. Então, o que às vezes digamos que um remédio, de forma assim bem popular, o que pode ser um remédio para mim, pode ser um veneno para ela, justamente por conta da individualidade. Então, não é porque eu encontro um treino pronto, não é porque eu encontro um plano alimentar pronto que eu vou seguir. Então, eu preciso realmente estar diante de um profissional e fazer toda a avaliação. Não só de um profissional exclusivo, mas a gente defende, levanta a bandeira, né, Tereza, da equipe multidisciplinar, porque cada um vai ter um olhar e quando junta o olhar de todos, a gente tem uma resposta muito mais significativa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter contribuído, né, com algo. E um abraço para todos. Um abraço para todos e fica o convite para você criança, você pai, mãe, tio, avós, movimente-se, aprenda a ouvir o seu corpo, tá? Então, nosso corpo é uma máquina feita para se movimentar, nada de sedentarismo e tenha também bons hábitos alimentares, cuide da sua saúde.